Oi, meus amores do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos hoje dar prosseguimento no nosso livro O Jeito de Cada Um. Na aula passada fizemos várias reflexões a respeito do preconceito, não é mesmo? E a gente viu inclusive um caso de racismo que uma das alunas lá da escola sofreu e como isso foi doloroso para ela. Hoje nós vamos falar sobre as muitas caras feias do preconceito, lá no capítulo 7. Então vamos lá acompanhar? Outro dia de aula em que a conversa predominante foi sobre o preconceito. Conforme o pedido da professora, os alunos levaram anotações e informações sobre o assunto. Eles apresentaram alguns exemplos. Uma menina negra contou uma conversa que teve com sua professora. Eu não queria ser preta, eu queria ser como a Angélica, apresentadora de TV. Ela é bonita. Desse dia em diante, para desgosto da menina, algumas pessoas passaram a chamá-la jocosamente de Angélica. Então, começaram a chamá-la assim para tirar sarro da cara dela. Inclusive, nós temos a imagem do livro, após esse episódio, que mostra uma menina negra que está ali assistindo o programa da Angélica e isso acontece justamente por falta de referências, principalmente na mídia, Então precisa ter mais pessoas pretas na mídia para que haja mais representatividade. Tanto na mídia, como no governo, na presidência, como em concursos de beleza que hoje em dia tem crescido cada vez mais o número de pessoas pretas. Então, isso é muito interessante, porque as pessoas precisam ter uma representatividade, principalmente as crianças. As crianças se espelham muito naquilo que elas veem, naquilo que elas assistem. Então, essa representatividade é de grande importância. E aí, infelizmente, a Angélica, como ela só via representatividade de pessoas brancas, na TV, na mídia, ela acabou se sentindo mal pela cor da sua pele. O que ninguém deve sofrer, gente, porque todos nós, brancos ou pretos, nós temos as nossas características, nós temos o nosso jeito. É por isso que o livro chama-se O Jeito de Cada Um. E todos nós somos lindos e maravilhosos da forma que somos. Então, independente da cor ou da textura do cabelo, independente da cor da pele, independente da cor dos olhos, cada um tem a sua personalidade, tem o seu jeito e é bonito do jeito que é. Vamos agora para a próxima página. No vestibular da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, uma das questões de língua portuguesa continha duas frases de arrepiar. Uma delas, ela é bonita, mas é negra. Embora negra, ela é bonita. Numa escola do Distrito Federal, um colega da turma disse a outro que ele não arrumaria namorada porque ninguém nunca ia gostar de um preto igual a ele. Gente, que coisas terríveis, não é? Porém, esse livro ele aborda todas essas questões para que a gente faça uma reflexão, certo? Então, vamos ser críticos ao analisar essas frases que os alunos pesquisaram, que os alunos trouxeram para a professora Thaís. Grupos de amigos costumam apelidar meninos e meninas negras com nomes carinhosos, cheios de preconceito, como alemão, Angélica, branca, negão, carvão. Olha que terrível fazer isso com os colegas. Moça negra candidata-se a emprego. Depois de esperar horas para ser entrevistada, foi informada de que a empresa não estava contratando pessoas de cor. Então, esse é um outro termo que pessoas preconceituosas também costumam usar. Nesses exemplos, o preconceito racial é o mais forte e, sem dúvida, são as pessoas negras que sofrem mais. Embora haja muito preconceito com relação a outros povos, como os latinos, judeus, orientais, por exemplo, nada se compara com o preconceito contra os negros. E isso, gente, não é apenas aqui no Brasil, é em vários outros lugares também pelo mundo, que esse preconceito
terrível acontece constantemente com as pessoas negras. E tem mais. O preconceito se apresenta de muitas formas, com muitas caras. Algumas vezes temos atitudes preconceituosas e nem percebemos, como quando... E aí nós temos elencadas aqui algumas situações que agimos preconceituosamente sem perceber. Então vamos prestar atenção, ficarmos atentos para nos policiarmos com relação a isso, tá certo? Então, ó, quando colocamos apelidos, mesmo argumentando que são carinhosos, os apelidos sempre destacam qualidades não aceitas pelos preconceituosos. Então, geralmente, nem é sempre, né? Mas quase sempre, quando você apelida alguém, mostra uma atitude de preconceito. Então, vamos evitar, viu, gente? Porque aqui só tem aluno gente boa, não é? Então, vamos parar com esses apelidos, com o bullying contra os colegas, que não é nada legal. E aí, também são atitudes preconceituosas, ó. Uma pessoa branca que se refere às qualidades de uma pessoa negra, dizendo que ela é assim porque tem a alma branca. Isso é muito errado, associar a cor branca a algo bom e a cor negra, né, a cor preta, a algo ruim. A gente não deve fazer isso, não devemos fazer essas associações. Então, da mesma maneira que tem muitas pessoas que associam coisas boas à cor branca, tem outras pessoas também que utilizam a cor preta, negra, para se referir a coisas ruins, como, por exemplo, quando fazemos referências a situações ruins e complicadas, usando as expressões, ó, como a coisa ficou preta, ou a situação está negra, ou pretejou tudo, etc. Então, essas associações com cor, elas não são legais e elas demonstram preconceito. Mesmo que às vezes você não utilize essa frase com a intenção de ser preconceituoso. Porém, lá no inconsciente já ficou ali aquela expressão, sabe, que é utilizada no dia a dia e que nós devemos evitar, pois elas podem magoar outras pessoas. Então, mesmo que você tenha a pele negra, mesmo que você tenha a pele branca ou amarela ou qualquer cor que seja, não utilize essas expressões no seu dia a dia, tá certo? Agora, vamos para o box Entender Melhor para a gente fazer a leitura do texto Outras Caras do Preconceito. O preconceito manifesta-se muitas vezes disfarçado de brincadeira ou apelido em uma falsa atitude de carinho. Nada justifica uma atitude preconceituosa. Por isso, precisamos sempre estar atentos para denunciar, combater e criticar qualquer pessoa ou fato que demonstre preconceito. Não há nada mais triste para uma pessoa que se sentir menosprezada, diminuída. Então, gente, olha, imagine só você menosprezar alguém por causa de alguma característica dessa pessoa. É muito ruim e eu tenho certeza que ninguém aqui gosta de passar por isso, não é? Não há como ela se sentir igual a todos se os olhos de alguns a veem como diferente e de menos valor, pois não está dentro de certos padrões. Então, outra coisa que é muito veiculada pela mídia também são alguns padrões, né? Padrão de beleza, alguns padrões estéticos que querem meio que exigir que todo mundo seja daquele jeito, porém a gente precisa entender que cada pessoa tem seu jeito. Então, esses padrões, eles não devem existir. E aí a discriminação leva a algumas consequências inevitáveis e também muito dolorosas. A pessoa perde a confiança em si mesma, fica triste, passa a pensar que tem menos valor ou menos inteligência, menos capacidade e acaba por se acomodar com essa situação. Então, não deixem, se você já passou por alguma situação de preconceito, não deixe isso acontecer, não deixe isso lhe abater. Comunique, denuncie, tá certo? Cada um do seu jeito tem o direito de ser diferente e crescer valorizado em sua diferença. Somos todos iguais em nossas diferenças.
Caetano Veloso, um dos maiores compositores e cantores do Brasil, disse certa vez que a gente nasce para brilhar como uma estrela. Cada um de nós tem o seu próprio brilho, de cores diferentes. É preciso não deixar esse brilho se apagar. Então, não deixe nada abalar você. Se algo lhe deixa triste, mostre que você veio para brilhar. E aí, você sempre tem que ter em mente que você não é menor que ninguém, certo? E vamos ter também essa concepção com relação ao outro. O outro não é menor que você. Você deve respeitá-lo e deve deixá-lo brilhar. Sempre respeitar as diferenças que existem no nosso mundo, porque somos todos iguais com base nas nossas diferenças. Para nós continuarmos a nossa lista de coisas que não devemos fazer ou dizer, eu vou continuar aqui a leitura. Então vamos lá, ó. Estamos mostrando atitudes preconceituosas quando usamos certos ditados populares preconceituosos. Ó. São ditados que eles foram ditos há muito tempo atrás e foram passados de geração a geração e continuam até hoje, porém devem acabar. Não digam jamais frases como negro bom nasce morto. Gente, olha que frase terrível que deve ser sempre evitada. Ou negro só vai para frente quando a polícia está atrás. Esse tipo de frase deve ser abolida. Eu não quero ouvir nunca mais esse tipo de frase. Principalmente se vir dos alunos da escola Arteseb, viu? Então vamos lá sermos proativos com relação a isso, para não deixar com que esse tipo de pensamento venha também nas próximas gerações, tá bom? Então vocês são o nosso futuro, as pessoas que vão ser adultas, que vão estar atuando na sociedade, daqui a alguns tempos no futuro serão vocês. Então vocês são responsáveis por não deixar com que essa cultura do preconceito se espalhe mais e mais, tá certo? E como outra frase, nós também temos aqui outra atitude, né? Que é quando nós contamos piadas sobre negros, sobre pobres, homossexuais, judeus, japoneses, portugueses, mulheres, etc. Esse tipo de piada são piadas maldosas e elas demonstram a intolerância quanto às diferenças. Então, não aceite, não deixe que alguém faça esse tipo de piada e também não faça, porque essas piadas não são nada engraçadas, tá certo? Elas ofendem outras pessoas. E para nós finalizarmos a aula de hoje, vamos fazer a leitura desse box que fala sobre os direitos e os deveres de todos. Então, olha só. A Constituição da República Federativa do Brasil, a maior e mais importante lei do país, que estabelece nossos principais direitos e deveres, propõe algumas definições sobre igualdade e preconceito. Veja alguns desses artigos. Então, esses são os principais artigos que falam sobre a igualdade e sobre o preconceito. Vamos acompanhar. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Aí tem a supressãozinha aí que a gente selecionou só o que era com relação à igualdade e ao preconceito. Então, ó, são fundamentos a cidadania, a dignidade da pessoa humana. E no artigo 3º nós temos: constituem-se objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil erradicar a pobreza e marginalidade e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Além disso, também promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, está na lei que todos merecem respeito, independente de qualquer coisa. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos seguintes termos. Primeiro,
Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescindível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então vejam, meus amores, todos os direitos, que nós temos e obrigações também. E vejam aí que no finalzinho fala sobre o crime de racismo. É um crime inafiançável, ou seja, se você cometer um ato de racismo, você for preso, você tem que cumprir pena. Não vale você ir lá e pagar uma fiança para sair, tá certo? Então, prestem muita atenção. Vamos sempre nos policiarmos com relação a atitudes racistas, porque nós somos todos iguais perante a lei. Nossa aula termina por aqui. Muitos beijinhos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!